Informações lá de Brasília, porque já estão em vigor as medidas anunciadas pelo governo para tentar conter a alta no preço dos combustíveis. O pacote anunciado inclui subvenção ao diesel, tanto nacional quanto importado, além da isenção de impostos sobre biodiesel, linhas de crédito para empresas aéreas. Vamos falar sobre tudo isso e também quais são os cálculos feitos nesse momento pelo governo com o Pedro Moreira. Está lá em Brasília, trazendo para a gente mais detalhes com relação a esse pacote. Pedro, bom dia para você mais uma vez um belíssimo amanhecer aí na capital federal. Traz para a gente então, Pedro, em detalhes, o que foi esse anúncio do governo. A gente está falando aí de um impacto de 31 bilhões de reais, mas o governo diz que tem formas aí de compensação. Conta para a gente como é que estão as contas também, esses cálculos feitos pelo governo aí em Brasília. Oi, Carol, ótima terça-feira para você. Pois é, nessa época do ano, o nascer do sol coincide aqui com o nosso comecinho de jornal, o comecinho do novo dia. Carol, esse cálculo de 31 bilhões de impacto, né, é se as medidas forem prorrogadas até o final do ano. A princípio, essas medidas vão valer por 2 meses e aí o governo federal vai reavaliar. E é o que você falou, o Palácio do Planalto alega que essas medidas terão efeito zero porque haverá aumento da arrecadação por outras fontes. Carol, no caso do diesel, o diesel rodoviário, né, o combustível que geralmente é usado pelos caminhões, por exemplo, o governo estipulou 2 tipos de subvenções, que são incentivos, repasses, né, repasse de recursos públicos para os produtores, para os distribuidores. No caso do diesel, que é importado, essa subvenção vai ser de R$ 1,20 para cada litro do combustível, e aí o governo conta que os estados também entrem com uma contrapartida nessa ação específica do diesel importado. A equipe econômica que fez o anúncio das medidas ontem disse que das 27 unidades da federação, 25 já confirmaram a adesão e a expectativa é que as outras 2 unidades também façam isso. E aí os estados vão entrar com metade desse valor, 60 centavos por litro de combustível. No caso do diesel produzido no Brasil, a subvenção vai ser totalmente paga pelo governo federal, vai ser de 80 centavos por litro de combustível, e nesse caso não tem participação dos estados, né? É tudo com o governo federal e vai se somar, Carol, é uma outra subvenção de 32 centavos por litro que tinha sido anunciada no comecinho de março. Tanto no caso do diesel importado quanto do diesel produzido no Brasil, aqueles 32 centavos se somam a essa subvenção que foi anunciada ontem. No caso da contrapartida, né, já que esse é um incentivo do governo, é um dinheiro que vai ser repassado diretamente, os importadores deverão aumentar o volume vendido aos distribuidores e garantir o repasse do benefício aos preços ao consumidor. Isso consta da medida provisória que foi assinada ontem pelo presidente Lula. No caso do biodiesel, que é misturado, Carol, no diesel que é usado nos caminhões, enfim, né, no diesel que é vendido no país, também vai ter isenção de impostos federais, PIS e COFINS, gerando uma economia, pelos cálculos do governo, de 2 centavos por litro do combustível. Lembrando que esse não vai ser necessariamente o impacto sentido pelo consumidor nas bombas, porque o biodiesel é misturado ao diesel, né? No caso do gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, né, o governo também anunciou uma subvenção federal de toda a importação do GLP nos próximos meses. Também está incluído na medida provisória e vai chegar a R$ 850 sobre cada tonelada de gás liquefeito de petróleo importado. Carol, para o setor aéreo foram anunciadas medidas específicas, porque o setor vinha reclamando muito com o governo dos impactos do aumento da cotação no exterior do querosene de aviação, que se reflete imediatamente tanto no custo aqui dentro do país, mas também quando as empresas precisam abastecer fora, né? Então, para o setor aéreo foram anunciadas linhas de crédito de até 9 bilhões de reais por empresa e também isenção de impostos federais para o querosene de aviação, também PIS/COFINS, numa economia que o governo calcula em 7 centavos por litro do querosene de aviação. O governo também vai
vai adiar o pagamento de certas taxas que as empresas aéreas têm que pagar para a Força Aérea Brasileira. As taxas dos meses de abril, maio e junho vão ser pagas só no final do ano, só no mês de dezembro que essas empresas vão ter que recolher essas taxas para a FAB. E aí, Carol, no caso dos impactos, né, a gente lembra que o governo fala, então, que a princípio esse impacto vai ser por 2 meses, né? Serão 30, mas se as medidas chegarem a ser estendidas até o final do ano, aí sim o impacto poderia chegar a 31 bilhões de reais. Como que o governo pretende compensar esse valor, né, para ter o tal do efeito zero, né, o impacto zero que o governo promete? No caso de aumento de imposto de exportação sobre o petróleo, que seria aumentado em 12%, e aí só com esse imposto a estimativa é que o governo arrecadaria 32 bilhões de reais. Fora isso, há outras medidas que o governo considera que aumentariam ainda mais a arrecadação esse ano, levando em conta essas medidas, e aí com isso não geraria impacto para os cofres públicos. Aí, né, Carol, é a ver, né, como a gente diz, precisa saber se a estimativa de arrecadação do governo vai ser realmente essa e se a estimativa de gasto também vai ficar nos 31 bilhões, como calculou, como repassou a equipe econômica ontem durante o anúncio, Carol.